off aí tá bonita, mas... A Fran de Ribeirão, que acabou de se candidatar também, por favor, ocupa aqui. Tem mais umas candidatas. Então, conseguimos chegar a um consenso com a Fran de Ribeirão Preto, o Evandro de São Paulo, Georgiana de São Roque Mauá, Carlos de Itapevi, Valdomiro de Mauá, Zumba de São Carlos, Lucas Santos e Tânia de São Roque. Quem são os titulares, quem são os suplentes? Só para constar, fez parte do consenso que eles até dialogaram no Manual Constitucional Nossa, que os suplentes trocarão depois, os titulares exercerão por 12 meses, e os titulares exercerão por 12 meses, depois os suplentes terão a oportunidade nos 12 meses seguintes de substituir as mulheres titulares, todo mundo consensuado, e aí eles vão ter a oportunidade também de aprender, de conhecer, de exercitar essa... Então os titulares são a Fran, a Georgiana, o Evandro e o Valdomiro, e quem mais? Lucas, eu tenho uma coisa. É questão de ordem. Então pega o microfone aí. Titular que tinha conhecimento jurídico. Pessoal, atenção. Questão de ordem, Rafael Poço. Na verdade, é uma ponderação e vou colocar uma coisa para a mesa aqui para todo mundo, especialmente para os delegados, que é, primeiro, acho que é importante a gente retomar a ideia de que quem tem que escolher somos nós, são os delegados, e não é quem ali resolver ter a generosidade de abrir mão. Isso é muito importante de a gente não incorrer nesse erro mais uma vez. Né? Que muitas vezes a pessoa que é mais bate o pé não necessariamente é a mais preparada e acaba vencendo pelo cansaço. Essa é a minha ponderação inicial, mas a minha reflexão é, eu acho que não é conveniente que tenha duas pessoas da mesma cidade no Conselho de Ética. E isso por todos os motivos do mundo, mas o primeiro que me vem à mente é porque pode ter um problema naquela cidade, com seus aliados, e ter 2 dos 3 membros me parece que não seria saudável. E a segunda questão, e aí eu não sei se juridicamente isso é um problema, é que, por exemplo, Itapevi está tendo uma questão, tem uma intervenção estadual. Não. Tem uma intervenção estadual, e eu não sei se seria conveniente alguém de uma cidade que está nessa situação... Já terminou o processo, licença. Já terminou o processo eleitoral. Posso falar? Desculpa, Casa. Deixa o Rafael Poço acabar a intervenção. Nossa porta-voz esse porta-voz vai esclarecer, e aí eu passo a palavra para o Carlos para fazer a contra-argumentação. As ponderações que eu estou trazendo aqui para a plenária considerar são 2. A primeira é que não tenhamos 2 pessoas da mesma cidade, do mesmo município, integrando o Conselho de Ética. E a segunda é que nós consideremos se, caso uma cidade esteja sob o processo de intervenção, se deve ter alguém dessa cidade representando o Conselho de Ética. Eu vou fazer um esclarecimento sobre a pontuação que o Rafael Poço fez. O senhor quer falar primeiro? Tudo bem. Colegas, filiados, eu contesto a alegação de que Itapevi está tendo uma intervenção. Primeiro, por quê? Itapevi foi candidato a prefeito, teve candidatura própria a prefeito, teve candidatura a vereadores, tivemos 12 mil e poucos votos nas eleições. O problema todo que nós tivemos foi apenas aqui com a estadual, que na época nós precisávamos de um ofício da estadual para apresentar na Justiça, e a estadual aqui de São Paulo não apresentou. E nós fomos para a Justiça e ganhamos a causa. Então, quer dizer, por conta disso, a estadual tirou a CMP de Itapevi. Então, a partir do momento que não existe CMP, não existe intervenção. E ali estão os filiados. Eu poderia ter trazido 300 pessoas aqui hoje nisso. Nós não trouxemos alguma representação. Agora, eu sou advogado, entrei na rede, defendi a rede, entrei com processos a favor da rede, nunca contra a rede.
Então, se existir alguma eventual Carlos, isso não é questão de ordem, então peço que você conclua. Para mim, está, esse é o problema. Está sendo com relação a esta alegação que ela é imprópria. Itapevi não está sofrendo intervenção nenhuma. Não, Carlos, até você pediu porque uma eu questão sou de ordem, filiado. agora eu preciso Então, esclarecer o que fica à vontade. você colocou. Obrigado, é só isso. Disponha. Um esclarecimento, e os senhores podem solicitar os registros de ata da ex-executiva estadual, enquanto operando, deliberou sobre intervenção estadual no município de Itapevi, porque recebemos denúncia de que a chapa estaria sendo negociada com uma oposição de legenda do Partido dos Trabalhadores, o que ocasionou sim a suspensão da Comissão Municipal Provisória. Isso não existe. Isso é a intervenção estadual. Não. A regi... Não. Eu vou pedir para os senhores não Não, mas tá, porque eu tô é inverdade fazendo o que você está esclarecimentos. dizendo. Os delegados e os filiados têm o direito de entender a conjuntura que se concluiu, operacionalizou. Nós chamamos durante chapa 16. pronta, própria. Há registros em atas de reuniões extensas, porque foi um processo longo, o que a gente recebeu de denúncia na cidade de Itapevi, a suspensão da Comissão Municipal Provisória pelo fato de que ela estava sendo negociada, e há pré-candidatos, inclusive, do processo que participaram com a gente durante a denúncia. Então, até este exato momento, a Comissão Municipal Provisória de Itapevi foi atualizada, recebeu visita Você é que tirou, Alessandra. da Executiva Estadual. Você é que tirou a gente. Não Você foram. não está falando a verdade. Politicamente, até este momento, a Comissão Municipal Provisória de Itapevi está sob intervenção. Olha, você da não está Executiva falando a Estadual. verdade, Alessandra. Os próximos encaminhamentos vão ser cuidados pela próxima Comissão Executiva, que eu nem mais sou, estou só fazendo um esclarecimento. Não está falando a verdade. Era uma questão de ordem para fazer o encaminhamento. Isso. Questão de ordem, então. Qual é o seu nome? Dene. De onde? Dene de Franca. Só uma questão de ordem, gente, não é? Pessoal, eu fiz parte da composição do último Conselho de Ética e o que a gente está vendo aqui, eu não me contemplo nesse consenso, nesse dito consenso. Eu acho que, diante de todas essas discussões, e em complementação ao que o colega colocou, que me falou antes de mim, eu acho que a gente precisa analisar o currículo dos candidatos, qual a proposta deles, o que eles entendem pelo que é ética e o que eles entendem sobre a ética no nosso estatuto. Eu acho que nós precisamos esclarecer isso primeiramente, para a gente não dar um tiro no escuro, igual aconteceu na última situação do Conselho de Ética, que algumas pessoas saíram, depois ele acabou sendo dissolvido, enfim. E no meio do mandato teve que eleger um novo Conselho de Ética. Então, o meu encaminhamento seria para que nós delegássemos essa escolha pro Elo, a escolha do Conselho da Comissão de Ética, mas que antes disso fosse aberto a oportunidade, inclusive de outros filiados que não estão aqui presentes, que submetam a proposta preenchendo um formulário, tal como foi colocado hoje para a Comissão Executiva, para a coordenação, enfim, para o Elo, e que isso fosse disponibilizado amplamente para os filiados, para a gente saber quem está se propondo a compor esse comitê de ética e que depois o Elo fizesse essa escolha. Só uma atenção, isso já foi feito, o formulário de inscrição também contemplava a comissão de fiscal e de ética. Eu entendo sua proposta, vai um pouco na linha da proposta do companheiro lá atrás, desculpa. Assim, um pouco assim. Agora, o Rafael Poço fez uma proposta que acho que precede, que é 2 critérios para decidir os membros do Conselho de Ética. Que é, primeiro, se pode ter mais de um membro da mesma cidade, para evitar uma sobre-representação de uma cidade num órgão sensível como esse. E segundo, se a cidade com intervenção, se pode ou não. Eu acho que o melhor é a gente passar para os delegados. Então, é consenso a proposta do Rafael Poço ou algum delegado discorda? Uma questão de ordem. Eu vou fazer o seguinte, Itapevi todinha, Gente, agora, estamos aqui, é uma nós renunciamos a tudo, inclusive pedimos desfiliação da rede por essa inverdade praticada pela Alessandra, que não está sendo ética, Vocês têm que ter a entende? história. Nós é que fomos moralizados, nós é que defendemos a rede,
Não existiu nada disso que ela está falando. E, portanto, retiramos-nos agora em protesto. Pedimos nossa desfiliação, Nilson, oficial, porque nós queremos que vocês é que sejam éticos. E não está sendo. Ok, seu direito, Carlos. Obrigado. Eu submeto aos delegados a proposta do Rafael Poço, se há consenso que não haja mais de um membro da mesma cidade e que não haja membros de cidades que estão sofrendo intervenção. É consenso? Delegados? Leve a mão. Separar, é difícil. Calma. Se alguém... Calma. Delegado, eu tô bem Tudo bem. Separa. A gente vota. Sim ou não? Quem defende contrário a essa proposta do Rafael Poço? Você tem que separar. Não, a gente vê se tem consenso. Se não tem consenso, a gente faz uma defesa de sim ou não e abre espaço para uma fala favorável ou contrária. Não tem consenso. Então, ok. Então, quem... Posso fazer uma sugestão de 2 minutos para quem quer contrário a essa proposta de critérios e 2 minutos para quem é favorável? A proposta é só fazer duas pessoas diferentes. Primeiro, sobre ter dois da mesma cidade. Ah, sim, desculpa. O Léo tem razão, eu entendi isso. Então vamos fazer a proposta separada. Primeiro, sobre ter mais de um membro da mesma cidade. Quem discorda da proposta do Rafael Poço que não possa ter mais de um membro da mesma cidade? Alguém discorda? Não possa ter. Só no máximo um membro da mesma cidade. Alguém discorda dessa proposta? Então, quem concorda com essa proposta, levante seus crachás. Obrigado. Muito bem, né? Obrigado por ajudar a mesa quando ela falha. Agora eu submeto a segunda proposta do Rafael Poço, que não possa ter membros de cidades que estão sofrendo atualmente intervenção da estadual. Alguém discorda dessa proposta? Não, é um processo de deliberação. Quem discorda dessa proposta, podemos fazer então 2 minutos contrários, depois 2 minutos favoráveis. Quem pode vir até aqui defender contrário a essa proposta? Então, o Léo... Bem rapidamente aqui. Uma boa tarde a todas e a todos. Peço silêncio. Eu sou o Léo São Roque. Inclusive, estive aqui na Câmara pela primeira vez há 2 dias atrás, participando de uma audiência pública aqui sobre agroecologia e agricultura familiar, que eu milito pelo estado inteiro aí, eu não sei. Até queria saber quem está aqui na plenária e também milita por isso, para a gente se unir na rede, porque até agora eu não achei nenhum... Opa, então tem bastante gente já. Então assim, eu vim aqui convidado pela bancada do PT, né? Porque assim, a gente tem todo um histórico aí de trabalho junto, e estou na rede. Inclusive eu fiz uma fala lá para vocês entenderem, que eu falei assim, eu não estou aqui para defender nenhum governo, e sim uma classe trabalhadora. A galera do PT ficou assim para mim, falou, meu, você veio aqui para ferrar com a gente? Eu falei, não, entendeu? Fui abordado no final, e o que eu estou vendo aqui é alguma coisa que não está me contentando. Por quê? Como é que assim, vocês trazem uma situação dessa, Itapevi é vizinho a gente, eu não estava sabendo de nada, pergunto para o Guto e para as companheiras ali, ninguém está sabendo de nada, de repente é exposto assim, como é que eu vou votar alguma coisa, né? Quer dizer, eu não estou sabendo, é complicado isso aí. E o fato de um filiado não poder participar de uma comissão, porque o município dele está com intervenção, quer dizer, aí complica, eu não sei, essa é a minha visão. Eu não sei o que falar, eu me abstenho, porque eu não sei, fica difícil para a gente. Quem pode defender favoravelmente a proposta? Microfone. Desculpa. Isso é uma proposta alternativa, é isso? Se o filiado... Só para deixar claro para todo mundo no tempo de procedimento. Eu vou abrir uma exceção para a proposta alternativa, porque isso é processo de votação, provavelmente não posso. Podemos consensuar essa exceção? Ok, então faça a sua proposta. Se apresente, por favor. Meu nome é Aline, eu sou de Campinas. Se o filiado em si estiver envolvido na intervenção, ele não poderia ser candidato ao conselho, mas não o município inteiro. Então, filiado não é envolvido em intervenção. Você intervém numa comissão municipal provisória. Filiado pode ser envolvido no processo de conselho de ética. Só para entender as diferenças. Mas ainda não ficou claro. Não ficou claro. Se ele é dirigente, é uma outra coisa, né? A intervenção é sobre a comissão municipal provisória.
Não é sobre filiado. Filiado não está envolvido em intervenção, é sobre uma comissão muito autorizada. Mas filiado pode estar envolvido pode estar sendo citado em conselho de ética. A pessoa que está se candidatando, ela estava envolvida no problema? O Carlos poderia responder, ele estava envolvido na cidade de Itapevi durante todo o processo. O quanto ele é parte protagonista ou figurante da conjuntura de Itapevi é uma questão que até hoje ainda está para ser operada e concluída no Conselho de Ética. Posso fazer uma colocação? É uma conjuntura de chapa majoritária, então toda a gente vai fazer. Deixa eu... a gente abriu uma exceção, mas assim, a gente estava no processo. O Léo defendeu contrário à proposta, agora eu posso está defender a votação. favor. Oi? Eu posso defender a favor? Pessoal, teve um problema que o Conselho de Ética demorou, esse é o problema. Mas demorou, mas não resolveu. Então não pode ter cidade que está em intervenção mandando o delegado para Brasília para representar o partido. Não é delegado. Isso é defesa. Vocês entenderam? Vamos lá, gente. Fernando tem que ser delegado, pelo amor de Deus. Fernando, se essa experiência temporária, eu vou descontrair, né, Fernando? Se o filiado que está aqui, ele está em dia com as contribuições, se ele está apto a ser aqui eleito, ele tem o direito. A estadual tem que trazer anterior à instalação da conferência estadual se ele está apto ou não por uma conclusão de um inquérito. Ninguém pode ser considerado inapto porque o inquérito está em andamento. Não, ninguém está considerando eles inaptos. A gente está discutindo critérios para a escolha do Conselho de Ética. Eles estavam aptos, por exemplo, como a critério, compor o você elo a estadual. presunção que isso já foi concluído. O critério foi concluído... Desculpa, eu vou te intervir porque isso é defesa e já foi feita do Léo. Isso é defesa de um ponto de vista. complementando o que ela falou, entendeu? Não, Não, ela fez uma pergunta. Ela fez uma pergunta em relação a outra coisa. Mas, ok. Quem pode defender favoravelmente a proposta? 2 minutos. 2 minutos. Rafael, você que fez a proposta? Eu vou defender. O Gabriel Bistato. Vamos lá. 2 minutos, Gabriel. Pessoal, bom dia a todos, né? Eu acho que ficou um pouquinho confuso os processos, porque realmente foi complicado mesmo, né? Foi uma situação, assim, bem complicada. Sou solidário ao pessoal que se retirou, mas o que aconteceu nesse caso? Eu vou esclarecer e vou defender a proposta de não participar. Por quê? Aconteceu o seguinte, a pessoa que se colocou, realmente ela protagonizava uma situação onde teve uma denúncia e foi apurado, realmente a gente apurou, por isso a CMP foi, no caso, inativada, ela não continuou, na verdade. Então, o que a gente está confundindo aqui é o seguinte, a proposta do Rafa era uma pessoa que está sob, uma CMP que está sob intervenção, a pessoa que está na CMP, ela não pode participar do Conselho de Ética, foi essa a proposta dele. Me parece que isso, na conjuntura específica, no caso de Itapevi, porque havia um envolvimento, realmente a pessoa não poderia. Talvez o que tenha acontecido, Lucas, foi que a gente não fez esse encaminhamento e esclarecer os delegados que essa pessoa realmente estava envolvida para poder resolver de forma mais séria e sem dúvida e sem um estresse. Foi isso que aconteceu. Está esclarecido, está contemplado? Então, agora sim, só para finalizar, eu acredito, respeito muito a fala de um colega aqui que fez, sobre a questão de a pessoa não estar julgada, realmente ela não pode ser tida como inapta, né? Eu acho que isso é correto, né? No caso da rede, eu acho que a gente pode relativizar um pouquinho e pedir para a pessoa não se colocar, porque ela está ali sobre questão e sobre júdice, né? Constitucionalmente, na questão do direito, realmente eu vejo que você tem muita fundamentação e está correto. Mas dentro da rede, como a gente se coloca para servir, para colaborar, né? E lembrando que muita gente se coloca e depois, no dia seguinte, nem vai numa reunião, nunca mais aparece, eu acho que a gente pode criar essa forma de realmente consensuar dessa maneira. Ó, tá sob intervenção? Não se coloca agora. Aí você se coloca num outro momento, a gente acolhe aquela pessoa no outro momento. Obrigado. Então, eu passo para os delegados. Levante os crachás quem é favorável à proposta de que não possa compor o Conselho de Ética
membros de cidades que estão altamente sob intervenção. Então levantem os crachás. Agora, para rebaixar os crachás, agora levantem os crachás quem é contrário a essa proposta de que membros que estão sob cidades sob intervenção não possam compor o Conselho de Ética. Por contraste, então ficou aprovada o critério. Ok? Ficou feio o que Obrigado. aconteceu aqui hoje, desde que a pessoa esteja ciente. O cara sai da cidade dele, só um minutinho. A pessoa sai da cidade Mas dele. isso não é regra prévia, desculpa, isso está sendo decidido aqui, não tem como a gente avisar antes. A plenária, a conferência é soberana. Se ele está em Arara, Isso foi uma decisão da conferência, não foi uma decisão anterior de plano nacional, plano estadual. Está decidindo os critérios aqui, quanto os delegados que representam os filiados do Estado. Então, uma resolução daqui para frente, acho que é uma proposta bacana. O Estado de São Paulo levar uma resolução para o Congresso Nacional de critérios de composição do Conselho de Ética, que acho que isso é importante até para ajudar a Nacional a afinar melhor os critérios de conselho. Ok? Obrigado. Eu acho que surgiu aqui uma ponderação que a gente deve levar em conta. Eu acho que não seria razoável, desculpa, eu estou falando de onde eu estava fazendo a minha proposta, tá? Não seria razoável considerar que uma cidade cujos representantes, os dirigentes, cometeram erros, que qualquer filiado daquela cidade não possa estar no Conselho de Ética. Não é esse o caso. Não é esse o caso. Então, eu entendo que o que gerou bastante ruído foi isso. Eu, de fato, não concordaria com essa tese. O caso que a gente está vendo aqui agora é um caso sem nenhum julgamento moral sobre se eles estavam certos ou não. Formalmente, há um processo de suspensão daquela CMP, na qual essas pessoas estavam envolvidas. Não estou dizendo que são culpadas e que não são, mas já há oficialmente um procedimento. A minha ponderação era simplesmente sobre este caso específico em que ele era parte dessa representação no município. É uma outra proposta que já foi eu acho que não é uma outra proposta. Eu entendi que tem consenso nessa proposta que eu estou fazendo agora, pela reação que eu vi aqui das pessoas. Isso eu preciso. Então, gente, podemos consensuar. Gente, eu peço que quem votou favorável e contrário à proposta anterior sobre qualquer membro, qualquer filiado de uma CMP que esteja sob intervenção, a gente pode consensuar, todos nós, em vez de dar pela votação, de que somente os membros que estiveram envolvidos, direto ou indiretamente, nos fatos que levaram à suspensão, sejam barrados do Conselho de Ética. Eu pergunto a quem foi, pergunto a quem foi contrário, se pode consensuar nisso. Lucas, alguém que foi contrário não pode consensuar? Lucas, só um segundo, só falar, acho que o pessoal poder entender, o município não pode ser penalizado. A executiva municipal tem que ser penalizada. Se tem problema, a Alessandra citou, a executiva tem que ser penalizada. Não o município, eu acho que é isso que a gente quer. Então, conseguimos consensuar, bacana, consenso progressivo sobre os critérios que estamos aplicando aqui e que vamos levar para o Congresso Nacional. Dentro da proposta, né? Questão de ordem. Walter Guarujá, questão de ordem. Eu acho que, assim, está tudo resolvido a princípio, mas em função da proposta, acho que tem que ficar claro o seguinte: quem estiver arrolado em processos, em qualquer momento deles, não pode se candidatar à condição de conselheiro de ética, porque ele está arrolado num processo. A pessoa, porque a gente não pode impedir aqui uma comissão de participar, a gente impede aqui as pessoas de participarem por um motivo. Que motivo? Ele está numa condição de ser julgado no Conselho de Ética. Como que ele vai compor o Conselho de Ética se ele está em condição de ser julgado? Podemos consensuar só corrigindo isso. Adicional. Pessoal, aí a questão é mérito. Se o mérito é a cidade, aí a cidade não pode participar, já que o problema é a cidade. Mas quando o mérito é uma pessoa, você não pode condenar uma cidade toda por mérito de uma condenação de uma pessoa. Posso botar uma ponderação? Posso botar uma ponderação nisso? Que é a gente estabelecer que o mesmo prazo
de filiação, 31 de agosto, seja um prazo para um critério tão rígido como esse. Ou seja, se a gente só permite participar da conferência filiados até 31 de agosto, a gente também só permite participar do Conselho de Ética filiados, não permite participar do Conselho de Ética filiados que estejam envolvidos em processo de Conselho de Ética que devem entrar até 31 de agosto. Por quê? Para evitar algo que impossível alguém, para retirar pessoas que queiram participar do Conselho, entre com processo, sem pé nem cabimento, mas entrou com processo para somente retirar. Só botar esse mesmo critério de 31 de agosto, o critério que foi estabelecido para a filiação, também para isso, para a gente ter um timing apto para o Conselho de Ética analisar e, se for o caso, já descartar procedimentos que não têm cabimento. Gente, são... Está no consensuário agora o Conselho de Ética. Não sobrou mais ninguém. Então temos agora a Fran de Ribeirão Preto, o Evandro de São Paulo, a Georgiana de Mauá, o Valdomiro de Mauá também, o Lucas Andrade de qual cidade? Santos, o Rogério de Guarulhos e a Tânia de São Paulo. De São Roque. Então, pelos critérios, a Georgiana e o Valdomiro não poderão ambos compor o mesmo conselho. Então, eu pergunto se um dos dois abre mão. Cadê a Georgiana? O Georgiano vem aqui para frente e o Valdomiro. Algum de vocês dois abre mão? Lucas, eu sou contra essa pergunta. Acho que a plenária escolhe alguém. Então vamos lá. Ok. É o procedimento. Então eu. Ok. Então eu vou abrir 1 minuto para que o Valdomiro e a. Foi bacana, a Georgiana apresentar. 1 minuto para cada um dos dois se apresentar, depois a gente passa para a plenária. Então, foi o que a gente tinha acordado aqui. Porque a candidata vai ser Senhor, gostaria de falar um negócio, desculpa, pela ordem. Por favor. Não, é questão de ordem, questão de ordem. Questão de ordem, questão de ordem. Gente, nós não conhecemos as pessoas. Nada mais justo, eles são da mesma cidade. A gente já está fazendo isso. Nada mais justo que eles se conversarem e sair. A gente é mais rápido. Não, a gente já aprovou essa metodologia anteriormente. Ah, desculpa, perdão. Senão eu falo pro delegado, se precisar. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Georgiana, eu sou de Mauá. Sou socióloga, estou no 2º ano de Direito. E assim, o fato de eu estar me colocando na Comissão de Ética, eu entendo que a transparência é uma coisa muito importante no partido. E nesse momento, teve vários cargos, mas eu acho que eu não tenho disponibilidade de tempo para me dedicar, por exemplo, em outros movimentos que exigem muito, eu acho que a Comissão de Ética exige, mas é documental, etc. Tal, e nesse momento, eu estou mais focada nessa questão mais burocrática, então eu acho que para mim, nesse momento, é isso, tá? Obrigado. Obrigada. Valdomiro, 1 minuto. Boa tarde, sou Valdomiro, lá de Mauá, sou psicólogo e eu estou me colocando para estar no Conselho de Ética porque eu acho que a gente pode trabalhar com agilidade, é uma coisa que a gente precisa colocar no Conselho para ele se movimentar, trabalhar com transparência e imparcialidade. E eu acho que eu consigo contribuir nessa questão junto com os outros pares no Conselho de Ética. Obrigado. Não, só para vocês dois, para consensuar isso. Então,